Hoje vamos aprender como fazer a atualização de versão do sistema TOTOS linha RM. Essa atualização ela vale tanto para aquela atualização principal, da versão principal, quanto para a atualização de patches, que são aquelas versões que a TOTOS solta toda semana, onde só muda o final ali da versão, ok? Como vocês podem ver, a minha versão aqui do meu banco de dados, ele está na 12.132.0. E a ideia é fazer a conversão, né, a atualização, para o último patch, que é a versão que saiu, inclusive, essa semana. Então, a gente tem aqui a versão 12.1.25.10. Então, ela já está instalada aqui no meu computador e a gente vai atualizar uma base teste, tá? Então, o primeiro passo para você começar o seu processo de atualização é fazer um backup, ok? Ou então fazer primeiro em um ambiente de teste antes de aplicar na base de produção. Então você vai entrar aqui no seu gerenciador do SQL, ou se a sua base for Oracle, você vai falar com o DBA para ele fazer um backup da sua base. E aí, com o backup feito, a gente vai iniciar o processo de conversão dessa base de dados. Essa atualização que eu estou fazendo é uma atualização pesada, pois estou saindo de uma versão bem antiga para a última versão, que foi a que saiu essa semana, no dia 3/10. Então, após o backup concluído, a gente vai fazer então iniciar a execução do script de conversão. Para fazer isso, você vai entrar lá na pasta TOTOS, Corpore RM, rm.net, e aí a gente tem aqui, dentro da rm.net, o rm.atualizador, que é o programinha que já faz a execução dos scripts. Quando você instala a versão do sistema, tanto da versão quanto do patch, ele já pergunta se você quer abrir o atualizador e checar se tem scripts para serem executados. Nesse momento, você pode clicar em sim e ele já vai abrir esse mesmo aplicativo aqui. Como a nossa já estava instalada e no momento eu não fiz, eu vou dar 2 cliques aqui para abrir o atualizador, ok? Então, o usuário que você vai utilizar é o usuário RM. No meu aqui a senha está RM e o alias da base que eu vou fazer a minha atualização. No caso aqui, a Corpore RM. Clico OK. Aqui ele está me falando que ele vai passar por todas essas atualizações. Então, como eu estou na 12.32, ele vai passar pela 33, 34, e aqui por onde começou a mudança das versões, da 22.05 até a 25.10, que é a última que eu fiz aqui. Então, é um processo que no seu aí, às vezes vai ser mais rápido quando for, porque você já vai estar acompanhando, né, e fazendo essa geração, essa atualização, normalmente toda vez que sai a versão. Então, aqui a gente avança. Aqui ele está me falando, como a minha versão era 20, era a 1.32, ainda tinha aqueles relatórios Delphi, né? Então, a partir da versão 23.10, esses relatórios foram extintos, né? Foram excluídos. Ele está aqui só me avisando que esses relatórios vão ser descontinuados. Então, se você já fez a sua conversão, não precisa se preocupar. Pode também dar alguma. Aqui ele está calculando os requisitos para essa versão, tá? Então, pode ser que você tenha que fazer atualização do license server, né? A cada evolução do software, eles vão exigindo uma atualização mais atual do license server. Então, é interessante que o seu license server esteja sempre atualizado, porque isso pode barrar o seu processo de atualização, ok? Quando eu falo que é importante fazer um backup, ok? Ou então você executar esse processo num ambiente de teste primeiro, é porque caso esse processo de conversão dê algum erro, né? Às vezes ele vai rodar algum script e dá um erro,
a base automaticamente é bloqueada. Então você não consegue mais acessar essa base até que esse script, né, esse log dessa conversão seja enviada para TOTOS, para a equipe de banco de dados, para que eles analisem o que ocorreu na sua base. Então, se for algo crítico, é interessante que você retorne o backup, caso você esteja fazendo isso em base de produção, ok? Caso seja algum erro simples, a TOTOS ela vai fazer a liberação da sua base através de uma chave que eles mandam, ou eles vão falar para você, olha, você vai ter que restaurar o backup e rodar esse procedimento na sua base para que seja corrigido, e aí só então você vai fazer a conversão novamente. Então, por isso que é imprescindível você fazer primeiro no ambiente de testes ou você fazer um backup antes de iniciar esse processo. Porque se der erro, você retorna o seu backup, né, para a versão que estava e com a correção da TOTS, você faz o processo novamente em ambiente seguro. Então, depois que ele faz essa verificação de requisitos, né, para atualização, e ele encontra aqui tudo com sucesso, né, nível de compatibilidade, versão do license server, né, tem alguns avisos aqui, mas os avisos são mais irrelevantes, né, então você pode prosseguir com a sua atualização. Aqui a gente marca essa flag, que não deseja analisar os possíveis impactos ou já realizei este procedimento. Fala que foi realizado um backup da base, se não possui customizações em funcionamento. Lembrando que se você tem customizações, né, no seu sistema RM, é interessante comunicar a todos, porque às vezes eles soltam um atualizador específico para você, para contemplar, né, essas customizações que existem na sua base, para você, né, feitas especialmente para você. Caso não tenha, a gente avança. Aqui a gente marca que lê e aceita todas as novidades de mudança, que aceita todos os procedimentos que a portabilidade recomenda. Não vamos atualizar a estatística da base de dados. E aqui é onde ele vai começar a fazer a atualização. Então a minha versão está bem antiga, então ele vai passar por todas as versões até chegar na 2510. Fiquem atentos aos avisos, aos erros e aos erros críticos. Se der algum erro ou erro crítico, a sua base automaticamente na finalização será bloqueada. E o log dessa atualização você deve enviar para todos. Então vamos iniciar, só clicar no botão iniciar atualização. Após iniciar o processo de conversão da base, né? Este não poderá ser interrompido. Tem certeza que deseja prosseguir? Sim. Aqui a gente está rodando em produção, né? Apesar de ter uma base teste, o meu ambiente aqui eu vou tratá-lo como produção. Então, ele iniciou o processo aqui. Geralmente esse procedimento é rápido, tá? Ele faz, se você tiver, por exemplo, atualizando a 2510, mas a sua versão está na 2502, então o processo é bem rápido. Mas eu recomendo você fazer esse procedimento à noite, né? Quando ninguém está usando a base. Por mais que seja rápido, isso aqui você vai parar a empresa. Então, atualização de patches, atualização de versão com conversão é recomendado fazer à noite, onde não vai ter ninguém utilizando o sistema. Então, vamos aguardar aqui o processo. Então, 49 minutos depois aqui, estamos finalizando aqui a nossa conversão da nossa base de dados, migrando, né, para a versão 12.1.25.10. Lembrando, pessoal, que o meu demorou nesse tanto porque a minha versão estava muito antiga, né? Minha base estava na 12.1.32. Então, demorou em média aí 50 minutos, 51 minutos para fazer toda a conversão. E eu queria mostrar também para vocês que às vezes você não precisa passar versão por versão, né? Atualizar, baixar e ir convertendo uma a uma.
mesmo que você esteja numa versão mais antiga e quer passar para uma versão mais nova, basta instalar a biblioteca, né, o último patch dessa biblioteca, e o sistema vai passando por todas as etapas, por todas as versões, até chegar na versão final que você está, ok? Então, aqui durante todo esse processo que a gente fez, tivemos apenas 3 avisos, 0 erros e 0 erros críticos. Se no seu processo de conversão acontecer algum erro, umzinho que seja, ou algum erro crítico, a base deve ser, o log, né, dessa conversão deve ser enviado para TOTOS e você retorna o seu backup, né, para que o sistema não fique parado, a empresa não fique parada, ok? Se for em um ambiente de teste, ok, só manda o log para TOTOS para que eles façam a análise e te mande o processo, né, para corrigir o erro. E aí só depois da correção feita no banco de dados é que você vai executar o processo novamente. Às vezes pode acontecer também do conversor estar com bug. Então eles vão analisar o erro e às vezes vão disponibilizar um novo patch com um conversor mais atual. E isso eles vão falar para você aí no chamado, né? A hora que você abrir. Ó, instale o patch tal e faça o processo novamente. Então, no final do processo, ele dá a mensagem que a base foi finalizada com sucesso. É só clicar OK. E aqui, ao avançar, você consegue visualizar o log, tá? Então, esse log, em caso de erro, deve ser enviado para a TOTS imediatamente. Aqui também, na hora que você vai avançar, ele tem essa opção para configurar o TOTS Audit. É importante também que você faça a configuração do TOTS Audit, que ele vai fazer tipo uma conversão também do log auditoria. Isso é obrigatório, tá? Pois, se você não fizer, a hora que o pessoal for rodar algum processo dentro do sistema, vai ficar dando aqueles erros mais esquisitos lá e vai te falar para você configurar o TOTS Audit. Então, você vai precisar fazer de qualquer forma. Então, finalizada aqui a conversão, só concluir. Ao finalizar, é interessante você reiniciar o host, tá? Então, vai nos serviços e reinicie o host do sistema RM. Se tiver mais de um, faça o reinício de todos eles. Por quê? Às vezes você vai entrar no sistema e ele fala que a versão não foi atualizada, que a base ainda está na versão antiga e a aplicação está na versão atual. Então, às vezes é porque o host ainda não entendeu a conversão. Então, para não ter esse problema, você já pode fazer a inicialização aqui já em sequência, ok? Finalizando, a gente vai entrar no sistema para certificar que a base foi atualizada e assim finalizar o nosso processo. Ele demora um pouquinho. Então, host reiniciado. Vamos entrar no sistema. Vou usar aqui o usuário mestre. E vamos acessar. O arquivo de log, caso você feche sem visualizar, ele fica dentro da pasta rmnet, aqui na pasta atualizador, dentro de logs. Diz que entra, ele demora um pouquinho mais. Lembrando que essa versão que eu instalei aqui, como ela saiu
essa semana, ela ainda não tem patches, tá? Então é interessante que você baixe a atualização e também depois já baixe o último patch para ficar sempre no mais atual, tá? Sempre no último patch. Então aqui ele acessou o sistema e aqui confirmando que estamos na versão 12.25.10.1, que é o nosso primeiro patch, ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe aí para ajudar no nosso canal.